Sabe aquela história que a gente sempre ouve? Sai a notícia de que o salário mínimo vai subir, mas na hora de olhar o reajuste da aposentadoria, parece que a conta não fecha. Mas por que isso acontece? Por que existe essa diferença? É exatamente isso que a gente vai entender agora, olhando direitinho para as regras e os números oficiais. Pois é, essa é uma sensação muito comum, né? Os preços no supermercado, na farmácia, sobem. E mesmo com aquele reajuste anual, fica a impressão de que o poder de compra está diminuindo. Muita gente que recebe benefícios do INSS se sente exatamente assim. E olha, essa percepção não é coisa da cabeça de ninguém, não. Existe uma razão bem clara, matemática e legal para isso acontecer, principalmente para quem recebe um valor acima do salário mínimo. Vamos mergulhar nessa mecânica para entender de vez. Ok, vamos começar colocando os números na mesa. São eles que geram toda essa confusão, os valores que o governo anuncia e que a gente vê por aí. Esse aqui é o número-chave para 2025, R$ 1.518. É o valor oficial proposto para o salário mínimo no Brasil. Ele serve de base para milhões e milhões de benefícios. E aqui está o percentual que estampa as manchetes, um aumento de 7,5%. É um número que chama a atenção e é super natural que as pessoas comparem com o reajuste do próprio benefício. É exatamente aí que a dúvida começa a surgir. E a resposta para essa dúvida toda está aqui. Não é que haja um erro, mas sim a aplicação de duas políticas de reajuste totalmente diferentes, e ambas estão previstas em lei. Olha só, o pulo do gato é esse aqui. Os dois grupos, tanto quem recebe o mínimo quanto quem recebe acima, têm os benefícios corrigidos pela inflação, que é medida pelo INPC. Até aí, tudo igual. A grande diferença é que a política de valorização do salário mínimo coloca um bônus, um extra, que é o ganho real, um valor a mais baseado no crescimento da economia, o PIB. E esse ganho real, ele simplesmente não entra na conta de quem recebe acima do piso. E só para deixar claro, o INPC é o termômetro oficial da inflação que o governo usa para esses cálculos. Ele basicamente mede o quanto os preços subiram para a faixa de renda da maioria dos beneficiários da Previdência. Por isso, a lei manda usar ele como base para a correção. E na prática, o resultado é este que a gente vê no gráfico. De um lado, o reajuste do salário mínimo, que junta a inflação com o crescimento do PIB, batendo lá nos 7,5%. Do outro, o reajuste para quem ganha acima do piso, que leva em conta só a inflação, ficando em 4,77%. A diferença é gritante, né? Então, essa diferença, que acontece ano após ano, acaba gerando uma consequência bem séria a longo prazo. É um fenômeno que no direito previdenciário tem um nome: achatamento. Vamos ver como isso funciona na prática. A definição é exatamente essa. Como o salário mínimo geralmente tem um reajuste percentual maior, especialmente em anos que a economia cresce, a distância entre ele e os benefícios que são um pouco maiores vai diminuindo com o passar do tempo. Essa simulação aqui na tabela deixa o conceito bem claro. Imagina alguém que se aposentou recebendo o equivalente a um salário mínimo e meio. Uma diferença boa, certo? Bom, com reajustes diferentes a cada ano, depois de 5 anos, essa proporção já caiu para 1,32. O benefício, em comparação com o mínimo, foi sendo achatado, espremido, se aproximando cada vez mais do piso. Certo, então a gente já entendeu a regra e a consequência dela. Mas isso quer dizer que o valor que cada um recebe está automaticamente correto? Não, não necessariamente. E é aí que a gente precisa falar da importância de verificar tudo. Então, o ponto crucial é este. Uma coisa é a regra diferente de reajuste, que, como vemos, está na lei. Outra coisa completamente diferente são possíveis erros que podem ter acontecido lá no cálculo inicial do benefício ou até mesmo na aplicação desses reajustes ano a ano. E esses erros podem ser de vários tipos, viu? Às vezes, o sistema deixou de contar um tempo de trabalho rural ou especial. Ou pode ter usado índices errados para corrigir salários muito antigos. Ou, quem sabe, aplicou o percentual de reajuste errado em algum ano específico. Um errinho desses, ao longo dos anos, pode virar uma perda acumulada bem grande. Diante de tudo isso, fica claro que a informação é a ferramenta mais poderosa que se pode ter. É ela que garante a segurança financeira e, claro, a tranquilidade. Para ter certeza de que está tudo certo, o caminho é esse: verificar. Começa pegando os documentos lá do início, como a carta de concessão, e depois conferir todo o histórico de contribuições, checar cada reajuste anual que foi aplicado e, olha, muitas vezes, para navegar nessa complexidade toda, a melhor saída é buscar a orientação de um especialista. A mensagem final é essa: cada caso é um caso, não tem fórmula mágica.
O único jeito de saber com 100% de certeza se o valor do benefício está correto é fazendo um estudo detalhado, individualizado, de todo o histórico de contribuições e de como a lei foi aplicada ao longo dos anos. E isso tudo nos leva a uma pergunta final, que é fundamental. Sabendo que existem regras diferentes e que erros podem acontecer, fica a reflexão. O valor recebido hoje reflete de forma justa toda uma vida de trabalho, de contribuição? Buscar essa resposta não é só importante, é um direito.